Graças a Deus, muito bom dia. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui, quero ser bem breve, quero abençoar o seu dia hoje com essa mensagem que se encontra no livro de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem fiel, íntegro, um homem que andava nos caminhos de Deus, um homem que se desviava do mal. E Jó, ele tinha 10 filhos, ele tinha 7 homens e 3 mulheres. Então, o que acontece? Jó, ele sacrificava, fazia sacrifício pelos seus filhos, ele levantava de madrugada. Você imagina um pai levantando de madrugada para orar pelos seus filhos, se porventura os filhos dele tinham pecado em seu coração. Então, os filhos de Jó sempre andavam ali comendo, bebendo na casa do irmão mais novo, sempre eles reuniam, né, na casa do irmão primogênito. E eles gostavam muito de bebida, de comida e assim por diante. Só que quando acabava os turnos daquelas festas, Jó chamava cada um deles e o santificava, ou seja, aconselhava, dizia qual o caminho que deveria seguir. Então, a Bíblia diz que aconteceu algo no capítulo de Jó, versículo 1, no versículo de número 6, diz assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Eu queria que você gravasse esse versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também entre eles quem? Satanás. Então, para a gente resumir, para você entender essa mensagem, vamos aqui no versículo de número 18. Diz assim: também estes falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo, vinham em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Veja, aqui aconteceu tantas tragédias, o pasto pegou fogo, as ovelhas morreram e o que acontece? Esse rapaz que vinha trazendo ali a notícia, cada um ia trazendo uma notícia pior do que a outra. Cada um trazia uma notícia pior do que a outra. Mas essa aqui foi a pior. Porque esse rapaz chegou diante de Jó e falou: Jó, estavam os seus 10 filhos comendo e bebendo, reunidos na casa do irmão mais novo. De repente veio um vento, sacudiu aquela casa, derrubou a casa e a casa caiu e matou todos os seus 10 filhos. Só eu escapei e estou te trazendo aqui essa má notícia. E aí a Bíblia diz que então Jó se levantou. Olha o que diz assim no versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que coração de pai. Repara que ele não jogou na cara de Deus, ele não atribuiu. Ele poderia ter falado: meu pai, Senhor, eu levantava de madrugada para oferecer sacrifício para meus filhos. Eu fazia sacrifício por cada um deles. Por que o Senhor deixou o diabo tocar? É a parte mais interessante que a gente vai resumir. Presta muita atenção. Você lembra do versículo 6? O dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também quem? Satanás entre eles. É interessante que Satanás estava junto dos filhos de Deus, mas o Satanás não conseguiu tocar em nenhum dos filhos de Deus. Mas o Satanás conseguiu tocar nos filhos de Jó. Por que que há uma diferença muito grande? Uma coisa é você ser filho de Deus, outra coisa é ser filho de Jó. Uma coisa é você ser filho de Deus, outra coisa é você ter uma religião. Uma coisa é você ter um parente que é pastor, que é bispo, que é isso e aquilo outro. Não vai resolver. Ainda que você tenha um pai, um irmão que é muito fiel, que é muito temente a Deus, só a oração dele em favor da sua vida não vai te tornar imune das situações do diabo tocar na tua vida. Porque enquanto Jó estava orando pelos seus filhos, quando a casa caiu entre eles, eles estavam bebendo, farreando e comendo. Ninguém estava meditando na palavra de Deus. Salmo 1 diz que bendito é o homem que confia no Senhor e que o seu prazer e que ele não esteja na roda dos escarnecedores.
mas o seu prazer é estar na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Então, não deixa se enganar. Para você se tornar filho, você tem que nascer da água e do Espírito. O filho é aquele que honra o pai. Não é apenas uma placa, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual porque eu faço parte dessa religião. Não vai resolver o seu problema. Infelizmente, Satanás vai conseguir tocar em você. Satanás vai tocar naqueles que não é filho de Deus. Repara que no versículo 6, que os filhos de Deus vieram juntos e Satanás veio no meio. Mas Satanás não conseguiu tocar nos filhos de Deus. Os filhos de Deus se destacam neste mundo, porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o Senhor guarda e o maligno não lhe toca. Há uma grande diferença de se tornar um religioso, e é uma grande diferença. Você pode participar do grupo musical, do grupo de louvor, você pode ser, você pode participar de qualquer coisa, mas se você não se tornar filho, você vai abrir uma grande brecha para o diabo entrar na sua vida e fazer uma grande ruína. Ou seja, a casa cai. Infelizmente, a casa vai cair na vida de muitas pessoas que é apenas um mero religioso, mas não é filho de Deus. Que nesse dia Deus abençoe a sua vida, a sua família. Lembra-se, quem te protege você com manto sagrado, quem te guarda, quem é teu escudo, é aquele que você deve temer a Ele todos os dias e se render aos pés dele. Satanás nunca vai conseguir tocar, as portas do inferno nunca vai prevalecer contra a tua vida. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Não se deixe se enganar. Deus guarda aquele que é os seus filhos. Deus abençoe, um beijo no seu coração.